Oi, gente, tudo bem? Nosso teminha hoje é globalização e desigualdades. E aí, o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Globalização, a gente já sabe muito que é o que? Essa conexão, essa integração que existe entre os países do mundo. Essa interdependência, né, que foi facilitada graças ao avanço tecnológico na área dos transportes e na área da comunicação, principalmente. Então, a globalização ela nos traz muitas coisas boas, né? A gente pode dizer que traz muitas vantagens. A gente pode falar com pessoas que estão distantes de nós, a gente pode viajar para lugares diferentes, ter acesso à cultura de outros países, filmes, entre outros. Porém, há também muitas contradições na globalização. Por quê? Porque ao mesmo tempo que muitas pessoas têm acesso a tudo isso, milhares de outras pessoas não têm nem o que comer direito. Não têm acesso a um celular moderno, a viajar, fazer viagens internacionais. Muitas trabalham até em regime de quase escravidão para fabricar os produtos que são enviados aí para os quatro cantos do mundo. Então, essa é a face perversa da globalização. Há muita desigualdade, a riqueza ela está concentrada principalmente nos países chamados do norte, que são quem? Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália, os países da Europa também. Então, há muita desigualdade entre os países e também dentro dos países. O Brasil, por exemplo, de acordo com o índice de Gini, que é o índice que mede a desigualdade no planeta, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Então, apenas 6 pessoas no Brasil concentram a renda equivalente aos 100 milhões de brasileiros mais pobres. Então, a riqueza ela está muito concentrada na mão de poucas pessoas, enquanto a maioria permanece na pobreza. E falando em pobreza, eu vou mostrar aqui um mapa para vocês que mostra a pobreza multidimensional no mundo. Olha só, gente. Lembrando que pobreza multidimensional, ela envolve vários fatores, né? Então, se a pessoa, por exemplo, tem acesso a uma nutrição adequada, envolve a questão da mortalidade infantil, acesso a serviços básicos como eletricidade, saneamento e assim por diante. Então, essa pobreza multidimensional, onde que ela é maior? Olha só, em algumas regiões da Terra, continente africano, o sul do continente asiático, a América Latina, né, de um modo geral. Então, essas regiões. Isso não quer dizer que, por exemplo, nos Estados Unidos não tenha pobreza, na Europa não tenha pobreza. Tem. A pobreza é uma questão mundial, ela está ligada ao sistema capitalista de produção, certo? Só que ela é menos intensa nesses países do norte do que nesses outros países, nessas outras regiões que estão em destaque aí numa cor mais intensa no mapa, tá? Fora essa contradição aí da desigualdade, nós temos outras também. Olha só, a facilidade de proliferação de doenças. Então, hoje em dia é muito mais fácil uma doença se proliferar pelo mundo, como é o caso, por exemplo, do coronavírus, que se espalhou por todo o planeta. Isso acontece por quê? Devido à maior circulação de pessoas pelo mundo. Outro fator, a ampliação de atividades ilegais. Então, com o uso da internet, com a maior facilidade de se deslocar também de um lugar a outro, as atividades ilegais também se expandem. O tráfico de drogas, o comércio ilegal de armas, o tráfico de pessoas, entre outros. O desemprego estrutural, né, que é o quê? A tecnologia tomando o lugar do trabalhador e o trabalhador
sem uma capacitação adequada para trabalhar com as novas tecnologias. A terceirização dos serviços, que seria o quê? Os serviços cada vez mais estão sendo feitos por empresas especializadas, terceirizadas, e muitas vezes essas empresas, com o objetivo de lucrar, elas pagam baixos salários aos trabalhadores, né? O que promove aí uma precarização e uma exploração do trabalho. Desigualdades de acesso a novas tecnologias. Então, não são todos, por exemplo, que estão conseguindo acompanhar essas aulas online. Boa parte da população mundial não tem acesso à internet, não tem acesso a um celular que comporte tantos dados. Então, assim, há uma desigualdade muito grande de acesso a novas tecnologias, entre outras, né, contradições que existem aí. E aí, gente, o Milton Santos, que foi um grande geógrafo brasileiro, ele propôs uma outra globalização. Ele discutia muito essa questão de, já que o mundo está produzindo tanta tecnologia, já que estão havendo tantos avanços tecnológicos na área da medicina, na área da engenharia, por que não trazer essa tecnologia para beneficiar todos? Por que não usar todos esses recursos que são tão bons para resolver o problema da fome no mundo? Por que não distribuir melhor as terras e utilizar essas tecnologias de forma a acabar com as desigualdades e as mazelas da sociedade? Então, a proposta do Milton Santos era o quê? Era continuar produzindo as tecnologias, só que levar essas tecnologias ao benefício de toda a população mundial. Seria o quê? Seria uma globalização mais humanitária, mais humana, mais solidária, tá? E é isso, gente. Nós temos aí uma atividade. Essa atividade servirá para que a gente pense sobre as desigualdades, sobre as contradições da globalização e sobre a construção de um mundo melhor. Bons estudos!